Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet também. Bom, nós temos sempre, né, quando começamos a palestra, os nossos avisinhos, né? O nosso cronograma, os dias de palestras que nós temos aqui na frente, ali na placa, né? E estamos também no nosso site, tá? Então lá tem todos os dias a palestra, ali na frente também tem. Quem tiver alguma dúvida é só dar uma olhadinha lá nos dias que nós temos palestras. Um outro aviso é que o passe magnético e o passe à distância, eles só serão ministrados se a pessoa tiver passado no plantão e tiver o cartãozinho, tá? E o passe à distância também. Se tiver indicação do plantão para o passe à distância, a gente aplica o passe à distância, tá? Então, a pessoa lá na sala vai perguntar se tem indicação para o passe à distância. Quem tiver indicação, aí recebe o passe à distância, tá bom? E às sextas-feiras, né, às 19h30, é o único dia da semana que nós não temos palestra, é às sextas-feiras, às 19h30, que nós temos o trabalho que é feito com os dependentes químicos e suas famílias. Então, esse dia a gente não tem palestra porque a gente faz um trabalho diferenciado nesse dia, tá? Que é feito com os dependentes químicos de apoio a dependentes químicos e familiares. Tá? É um trabalho de apoio. Se alguém souber de alguém nessa situação que precise de uma ajuda, de uma orientação, de uma palavra, indica que a gente está aqui toda sexta-feira a partir das 19h30. E nós temos também o trabalho social. O nosso trabalho social ele se constitui de entrega de lanches. Todos os sábados nós temos a entrega de lanches para o pessoal de rua nas imediações do metrô. Então, às 6 horas, mais ou menos, sai um grupo daqui e eles vão fazer a entrega de lanche nas imediações do metrô ali, Carandiru. Quem tiver interesse em conhecer e em participar desse trabalho, pode vir conhecer. Chega aqui no sábado, umas 5 horas, que o pessoal chega mais ou menos nesse horário para começar a fazer os lanches, e falar com o Daniel, que é o coordenador do grupo, e pode vir participar, conhecer, ajudar a fazer os lanches, tá? Que vocês serão muito bem-vindos. E nós temos também as cestas básicas, que são distribuídas no segundo sábado de cada mês. Nós temos hoje 140 famílias recebendo as cestas básicas. Então, se alguém também tiver interesse em conhecer esse trabalho que a gente faz, que é no segundo sábado de cada mês, a partir das 9 horas da manhã, a gente faz a distribuição para as famílias. Então, se alguém quiser conhecer esse trabalho que a gente faz no sábado, e nós também ficamos imensamente gratos com a colaboração de vocês, com mantimentos não perecíveis, que a gente precisa muito para compor essas 140 cestas. Né? Porque nós é que montamos as 140 cestas com doações. Então, quem puder ajudar, nós ficamos imensamente gratos. Tá? E nós também temos agora um novo trabalho, que é o trabalho com as gestantes, que é feito no primeiro e terceiro sábado de cada mês. Então, no primeiro e terceiro sábado de cada mês, nós começamos um trabalho novo, que é com as gestantes. Esse trabalho é feito no primeiro e terceiro sábado, a partir das 9 horas da manhã. É um curso de apoio à gestante carente, com palestras sobre cuidados durante a gravidez e com o bebê. No final do curso, nós doaremos o enxoval do bebê. Tá? Então, se vocês conhecerem alguma gestante que precise de uma orientação, né? Muita gente precisa, às vezes, de uma orientação, tem muitas dúvidas, né? Como a cuidar do bebê, durante a gestação, alimentação. Então, todas essas dúvidas a gente vai estar dando nesse trabalho de apoio, a gente vai estar tirando nesse trabalho de apoio às gestantes. Tá? Esse trabalho nós começamos agora em agosto. Outra coisa por falta de espaço, nós não temos espaço aqui. Nós não estamos recebendo doação de roupas, porque nós não temos aonde colocar. Tá? Então, nós temos um espaço reservado para os mantimentos e não dá para misturar mantimento em roupa por causa dos insetos. Tal. Então, nós temos um espaço só para mantimentos, então a gente não está recebendo doação de roupas. Tá? Vamos então, nesse instante,
cerrar os nossos olhos físicos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente. Vamos, por alguns minutos, deixar os nossos problemas de lado, as nossas preocupações, para que possamos nos concentrar na mensagem que hoje nos será dada. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, que ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos assimilar melhor a lição que hoje nos é trazida. Vamos agradecer aos amigos espirituais que aqui já se encontram bem antes de nós chegarmos, preparando o ambiente para nos receber. Vamos nos tranquilizar. Vamos trazer até o nosso coração, até a nossa mente, a imagem de Jesus. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje vai ser feita pela nossa irmã Kátia. E o tema é Supere a Perturbação. É do livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira. O espírito é Joanes. Não é? Ué, você me passou errado, Maurício. Qual que é, cara? Ah, então, gente, desculpa, não é esse. Falha nossa, foi uma falha técnica. Ai, desculpa. A palestra é sobre ressentimento. O livro... Que livro que é? Caminho Espírita, é isso? Ah, Caminho Espírita. O item 65, o autor é Chico Xavier, com a psicografia, o autor espiritual é Emmanuel. Desculpe a nossa falha. Eu até assustei. Você falou, nossa, mudaram a minha palestra. Nossa, essa daí eu nem li o texto. Boa noite a todos. Qual era o tema? Só para eu tentar... olha, até dá para conversar um pouquinho, porque não tem muito... Ressentimento gera uma perturbação assim, incrível. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos fortaleça e nos ampare, né? E que possamos, através da reflexão e da busca de autoconhecimento, nos sentirmos cada vez mais fortalecidos e menos perturbados, né? Então, a nossa conversa hoje é baseada no livro Caminho Espírita, item 65, que é uma psicografia do Chico, o texto é de Emmanuel, né? E fala de uma coisa que tem muita relação com a vida de todos nós, né? Porque ninguém pode dizer que não tem ressentimento de alguma coisa. Né? Tem gente que tem muito ressentimento, tem gente que diz que não tem ressentimento, mas tem mágoa. Algumas pessoas têm raiva. E é legal eu gosto muito de pensar nas gradações que nós damos para os sentimentos. E sejam os sentimentos que geram algum tipo de desconforto, sejam os sentimentos positivos. Nós temos vários níveis, né? E a gente costuma falar assim que trata todo mundo igual. E aí eu fico pensando, se a gente trata todo mundo igual, os sentimentos deviam ser iguais para todo mundo. Não deveria ter toda essa gradação, né? Eu trato todo mundo igual. Quando me falam isso, eu fico muito preocupada.
Porque se ninguém é igual ao outro, como eu posso tratar todo mundo igual? Aí você vai falar assim, não, mas aí eu não vou ser justo. Bom, primeiro, justo mesmo é Deus, né? Nós estamos tentando descobrir o que é justiça. E, em nome da justiça, a gente vê, a gente pegando apenas a justiça humana, quantas injustiças são cometidas por não se conhecer as situações de forma absoluta. Nós conhecemos sempre de forma relativizada. Não é assim? Nós nunca sabemos, por exemplo, de verdade o que moveu o outro. E a gente deduz, a gente imagina, a gente acredita no que o outro fala. Mas, de um modo geral, nós não sabemos o que nos move. Ou seja, quando alguém nos diz o que o moveu, até que ponto a pessoa se conhece o suficiente para saber de verdade o que a moveu. Porque quando nós começamos a refletir e a aprofundar o nosso nível de reflexão a respeito dos nossos sentimentos, das nossas reações, das nossas atitudes, ou seja, quando nós começamos a buscar ter o controle do nosso processo evolutivo, nós começamos a perceber que aquela condição de vítima, de quem sofre, de quem precisa de piedade, consolo, conforto, colo, passa a ser relativizada. Porque, ao assumir o controle do nosso processo evolutivo, nós começamos a perceber que, independentemente da intenção do outro, é a nossa intenção que determina o que nós sentimos e a forma como nós reagimos. Então, o outro pode querer nos ofender e nós não nos sentimos ofendidos. O outro pode querer nos fazer um carinho e nós ficarmos enfurecidos. Ou seja, nós começamos a perceber que é a nossa posição frente ao que vem de fora. E aí muda completamente a nossa relação, porque até a gente chegar nesse nível de busca de controle do próprio processo evolutivo, nós sempre achamos que nós somos vítimas. Nós sempre achamos que as coisas, o mundo, as pessoas estão contra nós. E que o mundo tem que nos servir. Nós não conseguimos perceber que nada vai mudar se nós não mudarmos o olhar. Agora, para mudar esse olhar, ou a gente vai ter que apanhar muito, né? E a gente já vem apanhando algumas encarnações, então já estamos apanhando muito, ou nós vamos ter que resolver sermos felizes. E resolvermos tirar as lições possíveis das situações que nos acontecem. E aí sim, nós conquistamos aquela condição que é a meta de todo mundo, independência. Né? Porque todos nós queremos ser independentes. Até a página 2, às vezes a 10, às vezes depende do problema, vai até a 20, né? Mas não vai até o final do livro. Porque chega uma hora que a gente cansa. E a gente fala assim, não, eu não quero mais saber. Eu agora quero mais ser como todo mundo. E essas situações, quando a gente fala ser como todo mundo, fazer o que todo mundo faz, nós estamos, na verdade, abrindo mão da autonomia. Abrindo mão daquilo que nos diferencia uns dos outros, que são as escolhas que fazemos na nossa vida. E aí vocês vão falar assim, mas o que isso tem a ver com ressentimento? Né? Na verdade, todos os sentimentos que não são positivos, que geram algum tipo de desconforto, eles estão ligados a uma coisa que no Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro em várias partes, são duas coisas que se chamam como defeito. Eu não considero defeito. Eu não gosto de algumas palavras. Né? Então eu não gosto do mal, eu não gosto de defeito. Eu acho que essas coisas, se a gente puder olhar para isso com outro olhar, a gente fica mais fácil resolver o problema. Ou seja, se eu achar que eu não estou fazendo mal, que eu só estou descumprindo a lei, é mais fácil eu cumprir a lei do que eu deixar de fazer o mal. Porque nós vemos o mal como uma coisa absoluta. Não simplesmente como a ausência do bem. Quando nós falamos que nós temos sentimentos negativos, nós pensamos automaticamente em extremos. Quando muitas vezes não é uma questão de extremo. É continuar na mesma posição, só mudando o olhar. Nós não precisamos mudar de situação. Nós só precisamos mudar o olhar.
Não precisa nem se mexer. E quando nós pensamos em ir de um extremo ao outro, a gente se imagina caminhando. E vai exigir um esforço muito maior do que mudar o olhar. Eu procuro tentar definir alguns caminhos com palavras um pouco mais, pode ser suaves, mas que na verdade mostram pelo menos para mim, uma forma mais suave e tranquila de fazer os meus aprendizados. Então, quando a gente pensa em mudar as opções, nós começamos a perceber que muito das coisas que nós carregamos, como eu disse, está definido lá no Evangelho em 2 palavras: egoísmo e orgulho. E isso, esses dois, né, são grandes entraves que nós temos ao nosso progresso. Claro. E esse é mais um motivo pelo qual eu não defino essas coisas como negativas. O egoísmo e o orgulho, como qualquer outro sentimento que se chama popularmente de defeito, eles têm vantagens e nos trazem benefícios para que aprendamos a evoluir. De que forma? Sem orgulho, nós não sabemos nem o que é amor próprio. Porque, na verdade, nós não sabemos o que é amor próprio. Né? Porque amor próprio é amar a si mesmo. Ora, quem se ama não se judia, não se maltrata, se alimenta direito, não fala mal dos outros, não faz nada daquilo que prejudique seu corpo. Ora, nós sabemos fazer isso? Não. Então a gente tenta trabalhar com uma coisa que chama autoestima, né? Assim, E aí o orgulho acaba sendo a ferramenta, muitas vezes. Não estou dizendo que o orgulho é positivo, mas nada é negativo. É isso que a gente precisa começar a perceber. Tudo tem uma utilidade. E às vezes, pelo orgulho, nós conseguimos conquistas. Pelo orgulho, muita gente vai estudar. Pelo orgulho, muita gente tenta conviver melhor em sociedade, porque quer ter um monte de amigo. Então, tem olhares que nós podemos fazer. O egoísmo nos leva, muitas vezes, a sermos um pouco previdentes. Claro, o problema não são nem o orgulho nem o egoísmo. É como nós exercemos isso sobre o outro. É aí que entra o problema do defeito. É como nós agimos orgulhosamente sobre o outro ou egoisticamente sobre o outro. Tá claro? Tá claro o conceito? Se eu humilho o outro pelo meu orgulho, eu realmente estou descumprindo a lei. Agora, se eu uso o orgulho como uma ferramenta para eu evoluir, então eu quero ser boa. Eu tenho orgulho, né? Eu tenho orgulho de ser humilde, né? Se fala popularmente, mas é melhor você ter orgulho de tentar ser humilde do que ter orgulho de ser orgulhoso. Porque a hora que você tem orgulho de tentar ser humilde, você está tentando ter algum controle sobre o seu orgulho. E a hora que você só quer que o orgulho role solto, você perde o controle e passa a maltratar e humilhar todo mundo que você acha que é inferior a você. Não é assim que funciona? Então, o problema é a gradação desses sentimentos e como eles agem sobre o outro, na nossa relação com o mundo. E claro que a nossa ação para com o mundo vai trazer um resultado para nós, físico e espiritual. Então, se eu brigo com todo mundo porque eu sou orgulhosa, eu vou me sentir bem? Por mais que o meu orgulho fique satisfeito. Depois dos 35, gente, começa a ficar ruim de estômago, a coluna estoura o joelho, né? Assim, vai estourando tudo. Aí você vai descobrindo que todas aquelas brigas que você fez foram completamente inúteis. Aliás, nem um pouco inúteis. Elas foram extremamente úteis para ajudar a acabar com o teu corpo. E gastar um dinheirão de remédio. É legal pensar dessa. E aí a gente começa a perceber que é melhor começar a ficar mais suave. Então a gente fala assim, a idade da sabedoria. Eu falo, não. A idade não dá sabedoria nenhuma. O que ela dá é praticidade. Você resolve, não é mais ou menos assim? Você resolve começar a tirar da tua frente aquilo que você sabe que não vale mais a pena, porque vai piorar a tua situação, não vai melhorar. Isso ainda não é ser sábio, isso só é ser interesseiro. Como eu já passei, estou mais para 60 do que para 50, me sinto muito confortável em falar isso. Você começa a não querer mais fazer algumas coisas, porque você vai se sentir mal depois.
Você não entra mais em algumas roubadas, em algumas brigas, em algumas discussões que você entrava, porque você depois precisa tomar uma semana para restabelecer o ritmo orgânico. Aí fala, não, ficou sábio? Não ficou sábio, ficou interesseiro. É o interesse de se sentir bem. E aí já está numa fase que a pressão começa a ficar alta ou baixa, ou isso, todos os riscos genéticos se fazem presentes, e você tem que ir no médico por causa dos seus riscos genéticos, e você começa a perceber que é melhor sair de algumas situações. Claro que com o passar das encarnações isso pode virar sabedoria. Mas num primeiro momento, e falo por mim, eu não me vejo como uma pessoa sábia e nem que tenha feito o aprendizado ainda. Eu estou tentando segurar algumas situações para não piorar o meu corpo físico. Ou seja, para eu continuar podendo fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer, dentro de algumas limitações. É óbvio que já foram impostas. E aí, quando a gente fala de ressentimento, ou daquilo que eu falei, mágoa, né? Até eu não tenho ressentimento de ninguém, mas eu tenho umas tristezas aí, tem umas pessoas que eu não gosto de lembrar, mas olha, não é ressentimento. Vocês já perceberam que a gente tem umas coisas assim? Você está irada com alguém, a pessoa fala assim, você está com raiva, você fala assim, não estou com raiva. Raiva é um sentimento péssimo, eu não tenho raiva. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que me incomoda muito quando eu começo a ficar irritada com alguma situação e falo assim para mim, tenha calma, você está nervosa. Eu respiro fundo e a minha resposta é pouquíssimo delicada. Eu falo assim, nervoso é doença, quem é nervoso toma remédio. Eu não estou nervosa, eu estou irada. E aí as pessoas ficam chocadas, porque ira é um sentimento que ninguém tem, né? Você pode ficar nervoso, agora ficar irado é horrível, porque isso é coisa de gente má. Eu fico irada, porque eu não sou uma pessoa nervosa, eu sou agitada, mas não nervosa. Aí você usa a palavra correta, as pessoas ficam extremamente incomodadas. E elas querem sumir de perto de você, porque você tem ira. Agora, gente, quando nós estamos com raiva, nós temos ira mesmo. Não adianta, não, estou nervosinho, não está nervoso, não, estou estressado, não é estresse também. Raiva, ira, ódio, né? São gradações de sentimentos que são claros. Agora, na hora que você dá o nome verdadeiro para as coisas, tem dois caminhos. Ou você começa a gostar do nome, ou você percebe que é melhor mudar a relação com ele. Vocês fazem aqui todo um trabalho, né? Aqui na casa tem todo um trabalho para dependente químico e familiar. Qualquer pessoa que já teve qualquer tipo de vício, isso vale para maledicência, né? Por exemplo, para quem é fofoqueiro. O primeiro passo para você resolver o problema é assumir que você é, não é assim? Todo mundo diz que a pessoa é alcoólatra, a pessoa fala assim, não sou não, eu tenho total controle. Bebo todo dia com controle, né? Porque tem alcoólatra que bebe uma vez por semana. A gente tem umas noções aí meio equivocadas sobre as coisas. Mas, olha lá, não, sempre tem controle. Quando a pessoa se toca, que ela resolve se tratar, quando ela assume que ela tem um problema. Olha, se nós começarmos a dar para os nossos sentimentos o nome correto, será que não vai começar a ficar mais fácil lidar com eles? Será que não é o primeiro passo para a cura? Se eu assumo que eu sou orgulhosa, isso será que não me deixa sempre uma luzinha piscando de que eu tenho que tomar cuidado quando alguém faz alguma coisa que me desagrada, para eu não dar carteirada, para eu não ser indelicada, para eu não me impor sobre o outro? Para a gente pensar. Porque quem dá carteirada é o quê? Orgulhoso. Só que é o orgulhoso que não acha que é orgulhoso, ele acha que ele tem direitos diferentes. Ele se sente um ser especial na sociedade. Numa sociedade onde todos os seres são especiais. Se todo mundo for fazer a mesma coisa, acontece o quê? O primeiro passo para qualquer cura é você assumir que você tem um problema. E aí não significa que você vai ter um problema sob controle. Não vai ter. Você pode esquecer de tomar remédio. Você pode não estar com vontade de gastar dinheiro mais com remédio. Eu conheço pessoas que vão ao médico, fazem lá, descobrem tudo o que tem e falam assim, agora que eu já sei o que eu tenho, não preciso tomar remédio porque eu já sei o que eu tenho. Eu só queria saber o que eu tenho. Eu conheço gente que faz isso. E não compra remédio nenhum, mas pelo menos quando eu pergunto o que ela tem, ela já sabe.
Adiantou saber? Mais ou menos. Não adiantou nada, porque ela não está agindo na cura. Agora, a hora que aquilo ficar numa situação complicada de controle, a pessoa vai lembrar que tem que tomar remédio. E vai sair correndo atrás. É assim que a gente vai agindo. Então nós temos que primeiro dar os nomes corretos para os sentimentos que temos. E aí o ressentimento passa a ter não um valor, mas um significado e uma explicação, e dá uma explicação para uma série de situações da nossa vida. Porque o ressentimento, ele nos torna amargos, ele nos torna infelizes, ele nos ajuda a detonar processos depressivos, nos ajuda a ficar gordos, porque engorda. Essas coisas, algumas pessoas mexem com o metabolismo, algumas pessoas engordam, outras emagrecem. Mas, de um modo geral, a gente acaba engordando porque busca compensação. Quando a gente está triste, come mais. Porque não digere bem e come mais porque não tem saciedade. Você está muito amargo. Eu, quando estou irada, eu não como. Eu procuro esperar a ira passar. Depois, eu bebo água, eu bebo muita água, por vários motivos. Mas, inclusive, porque se eu for comer, eu vou perder total medida daquilo que eu for comer. Então, o ressentimento, ele vai detonar, e aqui no texto fala de vários problemas de estômago, principalmente, mas ele detona também, pode detonar até processos de cardiopatias, ou seja, ele vai gerar uma série de problemas orgânicos que vai exigir da gente gastar dinheiro com remédio. Quando nós poderíamos começar a perceber se há utilidade no ressentimento. Essas coisas todas que nós carregamos, nós temos que começar a pensar o que elas fazem de bom para o nosso dia a dia hoje. Eu estava fuçando sobre o tema e eu descobri uns textos. Descobri, na verdade, um livro de um padre que ele fala, é um livro que chama A Cura do Ressentimento. E ele me lembrou muito um livro espírita, que é o Manual Prático do Espírita, do Ney Pietro Pérez, que trabalha com a reflexão sobre o defeito, sobre o problema. E ele diz aqui, por exemplo, que a gente é apegado ao ressentimento, porque a gente acha que o ressentimento vai nos prevenir de situações negativas. Ou seja, eu sei que aquela pessoa me aprontou. Então, eu fico alerta para ela não aprontar de novo. É como se fosse uma forma de autopreservação. A nossa experiência nos mostra que quem aprontou uma vez, apronta duas, apronta 10. Ou não? Por quê? Não é que a pessoa apronta. É o jeito dela ser. A pessoa não apronta nada. Ela simplesmente vive do jeito que ela acha certo. Nós é que achamos que ela apronta. Então, como a gente não quer receber as sobras da aprontação da pessoa, a gente fica prevenido contra a pessoa. E aí a gente perde todas as possibilidades de ajudar essa pessoa a mudar. Porque nós não dialogamos com ela. Dialogamos, tá? Não é brigar nem impor, né? Porque a gente adora chegar para as pessoas e dizer o que pensa delas. Não adianta. Eu gostaria de saber a utilidade de chegar para uma pessoa e falar assim, você é insuportável. Eu até hoje fico tentando entender qual a utilidade de a gente falar isso para alguém. Você é um chato. Viver com você é horrível. Eu fico pensando a utilidade dessas frases. Porque primeiro elas mostram os nossos sentimentos. Jesus diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu não vejo nada de bom na pessoa, por que eu vivo com ela? Ah, porque não tem alternativa? Não, peraí, sempre tem alternativa. Tem alternativa também de eu tentar procurar ver o que ela tem de bom. Não, mas ela sempre vai acabar aprontando, tá? A hora que eu digo isso, eu estou fazendo o quê? Ajudando essa pessoa a mudar ou fazendo com que ela piore cada vez mais?
A minha energia encaminhada para ela é para que ela piore cada vez mais. Eu não estou preocupada em ajudar a pessoa a sair da situação que ela está. Eu estou interessada em que ela se mantenha na mesma situação para eu poder continuar reclamando dela. E aí, quando eu reclamo, eu sempre me posiciono como se eu fosse melhor do que ela. E este é um ponto que nós vamos começar a pensar. Porque se nós estamos mostrando os sentimentos que carregamos, nós estamos mostrando que nós somos bons ou não. Se todo mundo que me cita, ou eu tenho algum comentário desagradável para fazer a respeito da pessoa, eu sou uma pessoa boa. Eu quero que todo mundo ache que eu sou boa. Dá para ser bom só vendo o que é desagradável? Dá para ser querido só vendo o que é ruim? Se nós precisamos de aprovação, de carinho, de atenção, nós precisamos começar a ver onde está o carinho, a atenção e a aprovação. E nós temos que começar a criar à nossa volta um ambiente favorável a esses sentimentos. Quantas vezes as pessoas são carinhosas conosco e nós achamos que elas estão sendo irônicas? Que elas estão debochando da gente. Tem gente que não sabe receber elogio. Alguém chega e fala assim, tua roupa está linda, é tão velha. Ai, é tão feia. Ai, paguei tão baratinho. Não, mas a roupa está linda. Não, mais isso. Não, mais aquilo. Querendo se sentir, assim, se posicionar como uma pessoa extremamente humilde. E, na verdade, está fazendo o outro ficar elogiando cada vez mais. Mas é que eu não dou importância para essas coisas, não. Então fala obrigada e vai embora. Ah, não, mas o outro, será que ele achou isso mesmo? O problema dele. Nós temos que começar a perceber que o problema de cada um é de cada um. Ou seja, qual era a intenção da pessoa, eu não sei. E não pode me interessar. Porque eu tenho que estar atenta em qual é a minha intenção quando eu faço o feedback daquilo que eu recebi. A minha intenção é melhorar a minha vida ou é piorar a minha vida? Se a minha intenção é melhorar a minha vida, eu não quero saber nada desagradável que a pessoa tenha me falado. Se ela está sendo falsa, hipócrita, esse problema é dela, não é meu. Eu vou agradecer e achar o máximo. E que bom que a roupa era baratinha, velhinha, que ainda serve. Porque, ó, se é velhinha e ainda serve, já é um ganho fantástico. Não é? Sinal que a gente não engordou. Tá com o mesmo corpinho de 20 anos atrás. Não é assim? Vamos pensar um pouco sobre essas coisas. E às vezes a gente acaba criando alguns tumultos nos nossos relacionamentos por coisas assim simples. Porque isso não é uma coisa simples? A gente briga com um colega no trabalho porque a gente não quer fazer o nosso trabalho. A gente está com preguiça ou não gosta de fazer o serviço. E quer que o outro faça. Tem aquele colega que você sabe que a hora que ele chega na tua mesa é para pedir alguma coisa que ele não quer fazer. Só que um dia, de tanto ele pedir o que ele não quer fazer, ele pode vir pedir socorro. Que não tem nada a ver com o trabalho. E como nós estamos prevenidos contra a figura. E podemos perder uma grande oportunidade de ajudá-lo. E outra, se ele pede ajuda para nós, é porque ele confia em nós. Porque ele sabe que ele pode pedir, mesmo que a gente não faça, a gente não vai puxar o tapete. Porque aqueles que puxam o tapete, ele não vai pedir, não. Então, que bom que ele pede para nós, é sinal que ele confia. Nós não conseguimos fazer essas leituras, não é verdade? De um modo geral, as nossas leituras não são assim. Não estou dizendo para vocês que eu consigo fazer isso sempre, não é isso. Mas deveríamos começar a tentar fazer esse exercício. Ah, mas a pessoa vai ganhar às minhas custas? Bem ou mal, todo mundo ganha mais ou menos as custas dos outros no mundo que vivemos, né? Porque um empurra para cá, outro empurra para ali. Cada um administra como pode. Nós adoramos deixar as coisas para amanhã. E quem é espírita adora deixar para a próxima encarnação, que é muito pior do que amanhã. Porque já está... Eu falo assim, é um desperdício de energia. Porque nós já
falando como espírita mesmo. A gente reencarna sabendo que tem um projeto para desempenhar nessa encarnação e que foi preparado para desempenhar o projeto. Ou seja, um monte de gente investiu muito tempo para que isso acontecesse. A gente estudou, a gente se preparou, encarna. Aí chega aqui, ai não, isso aqui é muito difícil, quero deixar para amanhã. Pô, mas você se preparou para isso. Não, fica para a próxima. E além de ficar para a próxima, arranja um monte de enguiço nessa. Porque continua, como está deixando tudo para a próxima, vai arranjando enguiço, não vai? Briga com um, briga com o outro, não se dá bem, porque você nasce no meio propício para que você resolva as coisas que você vai resolver. Aí, como você está deixando tudo para a próxima, você briga com toda a tua família, você briga com todos os teus amigos, você não se dá bem com ninguém no teu trabalho, porque estou deixando para a próxima. E está criando um monte de problema que não existia, que está ficando para a próxima também. Se nós deixarmos todo o nosso serviço do mês para o dia 31 do mês, vai trabalhar 6 dias por ano. Não é assim? Vai dar tempo de fazer todo o serviço? Não. E não dá mesmo. E pode pedir socorro para quem quiser, que não vai dar conta. E aí a gente vai pedir socorro, as pessoas vão falar que estão ocupadas, porque elas também deixaram para o último dia do mês. Para o dia 31, né? Só tem 6 no ano, né? Ou são 5. Fevereiro é 21. Não, março é 31, né? Eu sei, é os ímpares que são 31, né? Sempre faço confusão. Então tá certo. Então é meia dúzia mesmo. Ora, não, os pares que são 31. Dezembro tem 31. Então são 5 dias, 31, não são 6. Eu achei que tinha. Não é janeiro, é fevereiro. Não. Janeiro e dezembro tem 31? Ah, não sei. Bom, sei lá. Oh, chega. 5 ou 6. Tá, pronto. Nossa. Não importa, né? Não muda muito o quadro. Não, é que eu conto pelo dedo aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, tá certo. Bom, são 6 dias, 31, 6 dias para resolver o ano inteiro. Não dá, né? E aí todo mundo vai fazer a mesma coisa, porque todo mundo faz a mesma coisa. Tem alguns que usam o dia 30, né? Então eles têm 11 mais 6, né? Dá para quebrar o galho. Tem um pouquinho mais de tempo, né? Para resolver. Aí a pessoa não vai ter tempo. E aí a gente vai ficar o quê? Com raiva dela. Porque ela não colabora. Ou seja, nós estamos arranjando mais motivo para ressentimento. Eu sei que eu estou fazendo a coisa com um ar muito simplista, né? Há uma série de situações muito mais complexas que até justificam alguns sentimentos de mágoa e de ressentimento que nós temos. Mas os problemas são proporcionais ao nosso conhecimento e à nossa capacidade de resolvê-los. E isto basta ver como nós aprendemos matemática. Eu brinco que eu não aprendi direito, porque a tabuada do 7 até hoje eu não sei direito, eu tenho que fazer conta de mais, de menos, para chegar em alguns 7 vezes alguma coisa. Eu brinco assim, que até 7 vezes 5 eu sei direitinho. A partir daí, eu tenho que somar 7 ou de 70 tirar 7, percebe? Tem aí suas limitações. Ou seja, eu nem isso aprendi direito. E no meu tempo, eu tinha que decorar a tabuada. Tinha prova de tabuada, prova oral de tabuada. Eu não aprendi a resolver um problema básico, que era 7 vezes 8. Mas eu aprendi todas as outras tabuadas. Pelo menos até a do 6. E a do 10. É mais fácil. A do 9 também é. Eu falo que a do 9 também é muito fácil, né? Mas o que eu aprendi, eu tenho que saber resolver. E eu fui aprendendo pouquinho a pouquinho. Então pode ser que na próxima encarnação eu aprenda a tabuada do 7. E aí, que para mim é mais difícil mesmo, porque a do 8 é fácil, né? Quem sabe eu aprenda essas 4 ou 5 multiplicações do 7 que eu não sei. Mas todo o resto que eu sei foi passinho a passinho. Então o problema vai ficando mais complexo. E pode ser que eu também não aprenda, porque eu não estou com vontade. Não me tem utilidade agora. Gente, tem calculadora, vou ficar eu preocupada enquanto é 7 vezes 8.
Só que se eu tenho uma bagagem que me dá o caminho para chegar na resposta, mesmo que não seja diretamente, eu já tenho a informação. Eu já sei como resolver. O caminho pode ser mais difícil, pode ser mais tortuoso, eu posso dar mais volta, posso demorar mais, mas eu sei resolver. E como nós fazemos quando nós nos deparamos com as nossas situações, por mais complexas que sejam, nós sempre recuamos. E não achamos que somos capazes. E aí, como o outro nos magoa, porque nós nos colocamos numa posição de fragilidade, o outro só nos magoa porque nós estamos frágeis. Não é porque ele quis magoar. E mesmo quando ele quer, ele só magoa se nós permitirmos. Não é assim? Tem dias que nós estamos tão bem que pode cair o mundo. Podem falar para nós todos os desaforos que quiserem, que não vão nos atingir. Então não é o outro que nos atinge. Somos nós com as fragilidades que nós nos colocamos. Então essa carga de ressentimento, de mágoa, de desafeto, de baixa autoestima, de carência que nós carregamos, são resultados da nossa pouca disposição de cumprir o que sabemos. Não é nem de aprender o novo. Porque se todos nós olharmos para o nosso passado, e eu estou falando passado imediato, né? Nós vamos ver que já vencemos tantas situações difíceis e que a que está hoje se apresentando, ela não é mais difícil, ela só é nova. E se bobear, ela é muito mais fácil de resolver se nós tivermos a receita de todas as outras que nós resolvemos. Se nós soubermos como resolvemos todos os nossos problemas, resolver o atual fica mais fácil. É como eu falei, eu posso não saber o que é 7 vezes 8. Mas eu somo, eu subtraio, eu chego no número. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento que me possibilita chegar até aí. Ressentimento, no dicionário, significa, e aí é dicionário Aurélio, né? Significa, vou até ler aqui para vocês, sentir novamente, porque é ressentimento, ou seja, é o sentimento de novo. E é gozado isso. Porque às vezes o primeiro sentimento é extremamente positivo. A pessoa fala uma coisa, a gente leva numa boa, acha até divertido. Aí, quando a gente para, a gente fala assim, caiu a ficha. Caiu a ficha. A coisa não era bem assim. Vocês nunca passaram por isso? Eu já passei. É coisa de loira? Ah, não, eu sou ruiva. Você sabe que ruiva é a loira que deu certo, né? Ruiva é a loira que deu certo, então não tem problema. De vez em quando eu tô loira, né? Às vezes eu tento regredir, mas não consigo. Eu já dei certo como ruiva, como loira, já fui pra frente. Mas a ficha cai, daí você fala assim, pô, mas teve uma entonação, teve um olhar, e você começa a interpretar e criar um quadro, assim, e aí o sentimento muda. Aquilo que te deixou até feliz, você fala assim, olha que safadinho, como? E fica com raiva. E é capaz de ligar para a pessoa, falar um monte, agora atualmente ninguém mais liga, né? O pessoal manda e-mail. E como infelizmente a pontuação do brasileiro é lamentável, o pessoal não sabe pôr vírgula. Eu tive um professor que falava assim, que o povo põe vírgula como orégano. Espalha por sobre. Né? A coisa fica grave, porque tem frases que você lê, e você fala assim, aonde a pessoa quer chegar com isso? Aí você muda a vírgula, você põe ponto, você divide parágrafo, e cada um lê na sua entonação. Se eu mando um e-mail com raiva, a pessoa pode ler do outro lado e rachar o bico. E responder para mim com bom humor. E eu vou ler como? Com bom humor? Com raiva. E acabou a amizade. Acabou? Não acabou. Porque Jesus nos diz que nós somos todos irmãos, formamos uma única família e que vamos ter que nos entender enquanto estamos a caminho. Ou seja, se não está mais a caminho, vai ter que voltar para o caminho. Porque vai se entender a caminho.
Esses enguiços vão ter que ser resolvidos. Aí vocês vão falar assim, claro, mas a amizade nunca fica como era antes. Tá bom, mas ela não fica por quê? Por causa dessa coisinha que chama ressentimento. Você sempre fica com o receio que o outro te entenda mal de novo. Porque nós entendemos o que nos é dito conforme nos convém, e nós já sabemos disso. De acordo com a minha conveniência, eu ouço o que eu quero. Vou dar um exemplo típico, mais básico possível. A pessoa está careca de dizer que não te ama e você fala assim, é o jeito dela me amar. Não é? Todo mundo já passou por essa situação ou já viu alguém passando, não é? Não, é o jeito que a pessoa tem de falar que gosta de mim. Então, cada um lê o que quer e como quer. Né? Essa história de que pingo não é letra é mentira. Não precisa nem do pingo. Né? Você lê o que não está escrito. Então, para nós fugirmos desse, e isto virou um automatismo na nossa vida, para nós fugirmos disso, nós temos que ter atenção. E temos que ter foco. Se o nosso foco é ter o controle do nosso processo evolutivo, e se nós sabemos que esses sentimentos vão fazer com que nós retardemos o nosso processo evolutivo, porque nós vamos ficar patinando em algumas situações e carregando um peso que vai fazer mal para o nosso corpo físico, vai fazer mal para nós espiritualmente, vamos começar a largar isso para trás. Porque para ser espírito puro, eu vou ter que abrir mão de tudo isso. Às vezes eu acho que nós não queremos ser espírito puro, porque Jesus e ganhou um mundo como esse, com essa população que tem para ele ajudar a evoluir. Né? Já pensou nós estando no mesmo papel? Só que com detalhe, nós não vamos estar nesse papel hoje. A gente fica pensando nos grandes missionários, se pondo no lugar deles como nós somos hoje. Aí realmente nós vamos fazer o trabalho deles. Mas qual trabalho nós podemos fazer hoje? E aí um dia nós vamos fazer o deles. Por isso que Jesus dizia, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque ele estava fazendo o que nós éramos capazes de tentar absorver. Nem de absorver, porque nós estamos há 2000 anos tentando decodificar o que Jesus colocou. Mas ele sabia que não adiantava ele fazer tudo. Então nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos e do que ele fez. É só nós começarmos a dar um passo por vez. E para isso, eu volto àquele ponto que eu coloquei. Nós temos que mudar o foco do nosso olhar. O foco da nossa atenção. O olhar sobre as coisas tem que ser diferenciado. Em vez de nos lamentarmos, vamos agradecer os problemas. Porque se eu não tivesse decorado aquele monte de tabuada, eu não conseguia controlar minha conta no banco. Não que eu controle, mas, né, pelo menos tem uma tentativa. Se eu não tivesse aprendido a escrever A, B, C, D, E, né, eu não conseguiria fazer textos hoje em dia. Se eu não tivesse aprendido a falar errado, cheio de erro, trocando palavra, trocando letra, nós não estaríamos hoje dialogando. Se vocês não tivessem aprendido a decodificar o mesmo aprendido com o mesmo símbolo que eu tenho, porque a linguagem é um símbolo, nós não estaríamos nos entendendo. Isso não significa que nós estamos nos entendendo, só significa que nós estamos numa tentativa de entendimento. Nós vamos começar a olhar para tudo como tentativas para dar certo. Então, quando não dá certo, é porque nós esquecemos o fermento do bolo, nós não pusemos sal na comida. Mas a tentativa é que fique tudo ótimo. Porque aí o nosso olhar sobre as coisas vai mudar e nós vamos começar a entender o que Jesus quis dizer. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, com bem-aventurados os aflitos. Porque não é bem-aventurado quem está aflito. As bem-aventuranças são muito legais, né? É a primeira parte do Sermão do Monte, porque tudo que Jesus coloca como bem-aventurado, ele coloca sempre uma situação negativa, né? Ou difícil. Porque bem-aventurado é aquele que venceu a dificuldade. Então, bem-aventurados os que são perseguidos em meu nome? Não, ele coloca isso. Mas o que ele quer dizer com isso? Nós não precisamos ser perseguidos. Nós podemos vencer a perseguição. Aliás, bem-aventurado é aquele que venceu a perseguição. Então, bem-aventurados os aflitos é aquele que usa a aflição como ferramenta evolutiva. E aí ele vai fazer jus
a felicidade possível. Todos nós temos coisas a comemorar na nossa existência, temos pessoas que gostam de nós, encarnadas e desencarnadas, nós temos ganhos na nossa existência, e se nós chegamos no nível evolutivo que estamos hoje, é porque nós vencemos no nosso passado muita coisa. Só falando dessa presente encarnação, segundo já ouvi de alguns médicos, o momento do nascimento, fisicamente falando, é o momento dificílimo e de maior risco. Tanto para a criança quanto para a mãe. Mas para quem nasce, aquela história, se você não respirar, você não nasce. Você sai de um ambiente extremamente confortável, onde tudo é feito por você, e cai no mundo onde você vai ter que respirar. Quem já nadou, quem nada, sabe a dificuldade de você respirar em algumas situações. Né? Então você está dentro da água, você não pode respirar. Aí você sai e vai respirar. Você pode achar que não vai respirar. Nós vencemos o parto, nós vencemos doenças infantis, nós vencemos uma série de dificuldades, nós passamos pelas escolas, nós passamos por uma... Estamos aqui. Ora, isso mostra que nós sabemos resolver o problema. Isso mostra que nós temos coisas a comemorar e a festejar. E se nós começarmos a olhar para esses ganhos, será que vai sobrar espaço para ressentimento? Para desilusão? Para mágoa? Ou a gente vai falar, estou de bom humor aqui, pode falar o que quiser, estou indo. E continuo controlando a minha vida. Porque evoluir é ter controle da própria vida. Claro que nós vamos ter que criar o costume. Então vai começar a tabuada do 1 mais 1. Né? Vai começar lá, de baixo. Vocês lembram? A gente esquece essas coisas. Mas quando a gente aprendeu o número decimal, multiplicar decimal, não era? Era altamente difícil. Eu não trabalho na área de matemática, não. É que eu acho a matemática muito prática para explicar algumas coisas. Porque a gente não entende a lógica, a utilidade da matemática. A matemática é extremamente lógica. Não tem raciocínio lógico sem matemática. A hora que nós começamos a perceber que nós vencemos tudo isso, será que alguém que a gente fala bom dia, a pessoa não responde, é motivo para uma 3ª guerra mundial, uma 5ª guerra mundial, a destruição de uma amizade? Será que é motivo? A pessoa pode não ter ouvido. Mesmo eu com essa minha vozinha, às vezes eu cumprimento as pessoas não ouvem porque elas estão distraídas, estão pensando em outra coisa. Pois aí. Vamos começar a pensar mais sobre isso e começar a tirar essa carga que nós carregamos. Né? Porque nós temos, volto a repetir como disse Jesus, que nos entender com o outro enquanto estamos a caminho. Então vamos aproveitar o espaço, não vamos deixar para a próxima não. Porque na próxima a fila é maior. Né? E ela não anda. Obrigada. Bom, gente, vocês vão me desculpar, mas em virtude do horário, a gente não vai fazer as perguntas hoje, tá? A Kátia vai ficar aqui até meia-noite, e depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ela, ela fica, tá bom? Nós vamos, então, mais uma vez nesse instante, nós vamos elevar o nosso pensamento, vamos acalmar o nosso coração. E vamos pedir a Deus que tire de nós toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento que possamos guardar em relação ao nosso irmão. Vamos levar as nossas melhores vibrações a todos aqueles que necessitam. Vamos levar nossas vibrações aos nossos inimigos, aquelas pessoas de quem ainda guardamos mágoa, de quem ainda temos raiva. Vamos vibrar por todos os irmãos que, em função de ódio,
ataque, em função de ressentimentos, de mágoas, se agridem, se matam. Pela falta de compreensão, pela falta de carinho, pela falta de amor ao próximo. Vamos vibrar pelos nossos irmãos. Que em sua falta de amor enveredam por caminhos de violência e de dor. Vamos vibrar por todos aqueles que desencarnam, levando consigo uma dor, uma mágoa, não sabendo perdoar. Vamos pedir a Deus que possamos aprender a perdoar, aprender a amar, para que dessa forma possamos aos poucos, seguindo o caminho que Jesus nos ensinou. Graças a Deus. Agradecemos aos nossos amigos espirituais mais uma vez, a presença deles aqui conosco. Agradecemos o dia de hoje, por podermos estar aqui, mais uma vez reunidos, em nome de Deus. E mais uma vez, tentando, buscando aprender um pouco mais, para que possamos melhorar, para que possamos progredir um pouquinho que seja nessa encarnação. Graças a Deus, obrigada. Nós vamos passar agora aos passes. Eu peço a todos que continuem em silêncio.